Ora, temos connosco a Ana Sofia Mendes, médica, psicóloga, que se encontra a fazer voluntariado em Moçambique. Iniciou o seu voluntariado em Apala, neste momento encontra-se no Chile. E bem-vinda, Ana Sofia. E desde já agradecemos a disponibilidade para participar no encontro. Fala-nos um bocadinho de si e um bocadinho do voluntariado que está a fazer. Obrigada. Primeiro de tudo, bom dia e obrigada eu pelo convite, também para partilhar aqui a minha experiência. Portanto, eu sou psicóloga clínica, em Portugal trabalho no hospital e agora estou aqui há cerca de 2 meses em Moçambique a fazer voluntariado. Portanto, eu comecei na missão de Apala, portanto, Apala pertence ao distrito de Nampula, em Moçambique, e tenho estado 2 meses lá no hospital da missão de Apala, que é o trabalho agora que também vou apresentar. Okay. Portanto, aqui podemos ver logo uma foto aqui do hospital da missão de Apala. Eu estou, portanto, a fazer o voluntariado como psicóloga no Hospital da Missão, com início em fevereiro. Portanto, aqui a missão de Apala foi fundada em 1954 e atualmente é constituída pela Casa dos Padres, das Irmãs, o Hospital da Missão, a Igreja, a Escola, e ao longo da estrada estão distribuídas inúmeras casas típicas com telhado de capim que constituem a aldeia da Missão. Como podemos ver aqui nesta foto, é a aldeia da Missão, com as casas com telhado de capim lá ao fundo, e aqui é uma mamã e uma criança das que residem aqui na zona da Missão. Esta é a zona da Missão, também, com estas rochas que são típicas aqui do norte de Moçambique. Aqui é, portanto, a zona da Missão situa-se a 7 km da vila de Apala, e aqui, portanto, é a chegada à vila de Apala, que é uma vila maior, pronto, é uma zona um bocadinho maior do que a zona da Missão, e aqui é na zona da chegada à vila. Estas são as estradas que a Ana Sofia tem que percorrer, correto? Exatamente, sim. Muito piores que esta. Esta estrada aqui até tem muito boas condições, porque as outras estradas, apanhamos estradas muito complicadas, com muita lama, com muitos buracos, mas pronto, lá nos vamos desenrascando. O Hospital da Missão de Apala funciona com as valências de serviço de urgência, ou como lhe chamam aqui, chamam-lhe pronto-socorro, o internamento de pediatria, internamento de adultos, são internamentos muito pequeninos, eu depois tenho fotografia a seguir, a maternidade e o berçário, e tem várias consultas de apoio à comunidade, a consulta pós-parto, a consulta de pediatria, a consulta das grávidas, tem assim também várias consultas. De seguida temos aqui várias fotos para mostrar um bocadinho aqui a realidade do hospital. Portanto, esta aqui é a zona das refeições. Aqui em Moçambique quase não há fogões, ou seja, toda a gente cozinha na lenha, no fogo. Portanto, aqui a própria família, o hospital não disponibiliza refeições para os doentes, a família tem que trazer a lenha para poder cozinhar, então, aqui a refeição dos doentes, e aqui estão as mamãs a fazer as papinhas para os bebés. Aqui temos a consulta pós-parto e é a zona da vacinação. Aqui temos as recém-mamãs, e aqui também muitas grávidas ainda que também vêm aqui à consulta. Aqui maternidade e berçário. Pronto, aqui não há salas de espera, não é? Portanto, as pessoas estão maioritariamente sempre na rua, esperam sempre na rua, no chão, já estão habituados, já é a forma de funcionar. E aqui estão à espera, portanto, aqui serão algumas mamãs que estavam internadas depois de ter o bebê e que, entretanto, estão cá fora, no internamento. O facto de ser um clima quente também ajuda esse sentido, não é? Estarem fechados em 4 paredes também não é agradável. Não. Tudo se passa na rua aqui e vamos ver também outras fotos depois mais à frente, onde as pessoas praticamente não ficam no internamento, passam o dia sempre na rua.
Aqui é a consulta de pediatria, são as mamãs à espera para a consulta com os bebés. A consulta de pediatria está sempre cheia, tem muita gente, sempre muitas mamães que vêm à consulta. Aqui em Moçambique chama-se às mulheres mamãs e aos homens papás. Normalmente, mesmo que não se saiba se eles têm filhos ou não, já é habitual. Mamã, papá, é como se chama aqui sempre as pessoas. Portanto, aqui em relação ao trabalho que eu desenvolvi, trabalhei muito com o HIV-Sida. Portanto, a intervenção aqui focou-se principalmente na melhoria da adesão terapêutica à medicação antirretroviral e a redução do impacto de novos diagnósticos. Se bem que se na Europa o diagnóstico de HIV é uma tragédia, aqui em Moçambique é tudo muito mais normalizado, portanto, porque a taxa de HIV é muito alta. As miúdas, por exemplo, dizem-me: mas as minhas amigas da turma também já têm esta doença e já fazem medicação e está tudo bem. Ou seja, o facto de haver uma baixa taxa de alfabetização, há um grande desconhecimento da doença, um grande desconhecimento das consequências, dos meios de transmissão, as pessoas não utilizam métodos contraceptivos. É muito comum ver muitas mamãs mais velhas, senhoras mais velhas, que vêm à consulta e vêm já doentes e não sabem o que é que se passa, e depois é que percebemos que o HIV está positivo, há muita poligamia e realmente é muito difícil controlar. Daí ser importante também aqui o trabalho da psicologia, mais na psicoeducação, para tentar alertar um bocadinho aqui pela doença, pelas consequências da doença, os meios de transmissão, para tentar de alguma forma conter. A adesão terapêutica é muito baixa, aqui a adesão terapêutica à medicação é muito baixa, pela baixa taxa de alfabetização e também pelas condições socioeconómicas. As pessoas são muito pobres, as pessoas têm que trabalhar, faltam muito às consultas, depois não vêm à consulta, não levam a medicação, não têm a medicação para o próximo mês. Toda a situação em Moçambique acaba por favorecer um bocadinho que as coisas sejam assim. Uma das dificuldades que a Ana Sofia encontrou seria essa mesmo, não é? A questão da analfabetização e a questão económica. Sim. Sim, da alfabetização, sim. Principalmente foi a maior dificuldade que eu encontrei foi ao nível da língua, porque aqui no norte de Moçambique fala-se o dialeto Makua e pronto, aqui nesta zona aqui há poucas pessoas a falar português. Ou seja, eu algumas vezes utilizava o intérprete que me ajudava um bocadinho a traduzir, mas na psicologia acaba por se perder muito e acaba por não ser possível fazer uma intervenção tão aprofundada. Faz-se uma intervenção mais psicoeducativa, mas mesmo assim foi a grande dificuldade que eu encontrei. E aqui no HIV há muitos papás, muitos senhores mais velhos que não falam de todo português. Foi assim, sem dúvida, aqui a maior dificuldade, relacionada sempre muito com a questão da alfabetização. Certo. Às tantas eu acabei por fazer mais intervenção com os jovens, que eu vou falar agora de seguida, porque os jovens, como andam na escola, acabam por falar mais português e acaba por ser uma intervenção psicológica também já de outra forma, que funciona de outra forma. Foi outra área onde eu trabalhei, foi no SAS, que é o Serviço de Apoio a Adolescentes e Jovens, e aqui o trabalho é muito a nível de planeamento familiar e também algumas situações de violência. Portanto, aqui em Moçambique as famílias são muito, muito numerosas, não há planeamento familiar, não utilizam métodos contraceptivos, ou seja, as famílias são muito numerosas, depois as pessoas são muito pobres e não há condições para educar os filhos, há muita fome. Portanto, é muito comum ver algumas mamãs que amamentam a vida toda, desde o primeiro filho, estão sempre grávidas e estão sempre a amamentar. A primeira filha também já teve filhos e elas continuam a amamentar. Depois, outra coisa que se vê também, que é muito comum e que é muito importante trabalhar aqui também a nível do planeamento familiar, são as mães muito jovens. Como esta menina aqui da foto, por exemplo, esta menina, eu perguntei-lhe a idade, ela disse-me que tem 17. Eu acho que ela me parece mais nova. É também uma coisa aqui muito comum, é na consulta,
nós perguntamos a idade e elas não sabem a idade sequer. A taxa de alfabetização é mesmo baixa. Elas não sabem a idade e dizem, posso chamar o acompanhante, para o acompanhante dizer a minha idade, eu não sei. Portanto, não sei até que ponto esta menina também saberá a idade dela ou não, ela parece-me que tem menos de 17 anos, mas é muito comum, com 14, ou menos, elas são tão novinhas que nem é possível fazer o parto normal, ou seja, tem que ser o parto por cesariana, porque o corpo ainda não está bem desenvolvido para o parto normal. Sim, portanto, aqui foi uma área onde eu consigo intervir muito, porque elas falam mais português e é uma área que é muito importante. Aqui o planeamento familiar é muito importante. Aqui são fotos de uma sessão de planeamento familiar, o médico, os enfermeiros, que fazem regularmente estas sessões de planeamento familiar, faladas na Emakua, pronto, aqui no dialeto, para chegar ao máximo de pessoas possível. Estas pessoas fazem parte dessa formação, digamos assim. Sim, é a equipa que trabalha no hospital, é o médico e são enfermeiros. Sim. Sim. É a equipa que trabalha no hospital, trabalham não só com o planeamento familiar, eles trabalham com tudo. São poucos, o hospital é pequenino, portanto tem cerca de 5, 6 enfermeiros, tem um médico só, e eles fazem um bocadinho de tudo, não é? E neste dia fazem também aqui a sessão de planeamento familiar, não estão dedicados só a este tema, mas neste dia dedicam-se aqui esta manhã a fazer. Portanto, há sempre muita gente para a consulta e temos aqui estas mamãs que vêm à consulta e aproveita-se para as apanhar e para tentar fazer o máximo de intervenção aqui em termos de planeamento. E são algumas fotos da sessão. Aqui estas fotos mostram a colocação do implante contraceptivo, que é uma coisa que também trabalhamos e tentamos que aconteça cada vez mais, mas a adesão é muito baixa. Para a mulher moçambicana, ser mãe é muito importante, em termos culturais, engravidar, ter bebê, ser mãe é muito importante. E de alguma forma, devido à baixa taxa de alfabetização, não é? De alguma forma colocar um implante está-lhes a tirar essa capacidade de engravidar. E são poucas, muito poucas as mulheres ou miúdas jovens que querem aderir a esta prática. Aqui neste dia tivemos umas 3 ou 4 que aceitaram fazer e é uma coisa que trabalhamos para que aconteça cada vez mais. Isto para também que consigam prosseguir nos estudos. Exatamente, porque elas são muito novinhas, não é? Por exemplo, aquela menina da foto, quando ela engravidou é bem possível que estivesse na escola e elas depois têm que interromper e muitos casos, mesmo colegas minhas do hospital que me falam lá, que não tiraram cursos, já que trabalham como auxiliares, por exemplo, que me dizem, pois eu estava a estudar, mas depois engravidei e tive que parar e pronto, eu tive que vir trabalhar. É muito comum. É muito comum, por exemplo, as minhas colegas do hospital que têm 35 anos e já são avós. Muito comum. Portanto, a nossa realidade em Portugal, não é, que as mulheres cada vez são mães mais velhas, aqui não acontece. Elas normalmente com essa idade já são avós. Depois, portanto, de uma forma geral, houve mais intervenção no HIV e na adolescência, mas também do apoio a todos os doentes, a todas as valências, sempre que é solicitado doentes internados, algumas mamãs, aos familiares, acabo por dar apoio a qualquer situação que seja necessária. E uma das coisas que eu também faço é assistir à consulta médica. E isto é muito importante porque a consulta médica é um momento importante ali de interação do médico com o doente e eu consigo perceber muita coisa em termos da relação, em termos de alguns mitos associados à doença, aqui em termos culturais como é que funcionam as coisas em Moçambique, é um momento importante e é importante estar a observar. E depois eu acabo também por fazer sempre uma intervenção um bocadinho mais indireta, mas conforme o médico fala, eu também falo, também digo qualquer coisa e acaba por se fazer ali também um trabalho em conjunto, em equipa, que acho que é muito importante. Ele também acaba por traduzir um bocadinho e pronto, ele também se calhar já sabe traduzir melhor com outras palavras que chegam mais às pessoas e facilita também aqui um bocadinho, sim.
Portanto, aqui a realidade do hospital, ou seja, em termos de doenças, as doenças que eu mais encontrei, VIH, que tem uma taxa altíssima, sem dúvida. Há muita malária, o internamento da pediatria está sempre cheio, há sempre muitas crianças internadas, ou seja, normalmente são sempre 2 crianças por cama, mais as mamãs, e irmãos, porque se houver irmãos, nem sempre os irmãos conseguem ficar em casa, às vezes não há papá porque já se separaram, não há papá para ficar com as crianças têm que vir com a mãe para o hospital. Então o internamento da pediatria está sempre cheio. Muita malária e muita desnutrição infantil. A desnutrição infantil foi, em termos pessoais, o mais difícil para mim, porque há muitas crianças desnutridas, internadas. As crianças são muito magras, ou seja, aquelas imagens que vemos na televisão da África são mesmo reais, e a mim pessoalmente foi o que me custou mais. Foi ter que lidar com esta questão, ter que lidar com estas crianças, dar apoio a estas mamãs, é difícil. Aqui são fotos, portanto, aqui são 2 mamãs que estão internadas com os bebés, estão a dar a papinha, com uma folha de mangueira, da árvore da manga, que é a colher, e estão aqui a dar as papinhas aos bebés. Aqui é uma sessão de ensino da confecção das papinhas. Temos aqui a enfermeira, alguns profissionais, pronto, lá está com a lenha, não é? Porque aqui cozinha-se sempre no fogo. E eles ensinam aqui a confeccionar as papinhas, porque o bebê está internado, faz as papinhas de reforço para se alimentar e até melhora, mas depois tem alta e vai embora, e muitas mães acabam por se perder e depois já não sabem fazer a papinha, ou então dão a papinha aos irmãos, e então é importante elas irem com esse ensino daqui bem feito para conseguir manter o tratamento em casa e manter aquilo que já conseguiram recuperar no hospital. Aproveitam o internamento para passar esse conhecimento também, não é? Sim, porque como as pessoas aqui moram muito longe, são muitos, mas muitos quilómetros, algumas aldeias são muito longe mesmo do hospital, as pessoas caminham muitos quilómetros, muitas horas com os bebês ao colo, portanto, para vir à consulta, ou se apanhar as pessoas durante o internamento, ou quando vêm à consulta, porque senão elas, mesmo assim na consulta às vezes é difícil, há muitas faltas, e então tem que se aproveitar estes momentos para fazer o máximo de ensinos. Aqui, sim, é mais uma foto aqui das mamãs a assistir aqui à sessão. Aqui é o internamento da pediatria. Pronto, ele não está muito cheio porque as outras mamãs estão na rua. Certo. Porque o comum é ver assim 2 mamãs por cama, é mesmo comum assim 2 mamãs por cama com outros filhos. Mas pronto, são as condições precárias, mas são as condições que temos e que se tenta fazer o melhor possível para trabalhar o melhor que se pode com estas famílias. É esta a realidade hospitalar, portanto são condições muito precárias. Aqui é a sala de tratamento de enfermagem. Muitas vezes eu fui aqui com esta menina para fazer o penso e não havia ligadura, não havia muito material para conseguir fazer um penso, que é um tratamento simples de enfermagem, ou seja, há muita falta de material. Os doentes, por exemplo, estão internados e não há catéteres para dar a medicação, é muito comum não haver catéter, e há muita falta de medicação. Os doentes estão internados, por exemplo, e não há medicação para dar pela veia. Ficam internados e ficam ali à espera um dia e outro e não recebem tratamento nenhum e acabam por se ir embora. Há muito abandono. Muitos doentes que desistem, abandonam e porque realmente sentem que não estão a fazer o tratamento e sentem que precisam de ir trabalhar, porque aí depois é também a questão das condições socioeconómicas, né? São pobres, precisam de trabalhar, precisam de ir para a horta, precisam de trabalhar para o campo e não conseguem ficar internados e acabam por desistir. Certo. Aqui são 2 quartos de internamento de adultos. Aqui vemos, pronto, portanto, não há comida, não há outro tipo de material, ou lençóis, ou os doentes deitam-se em cima da própria capelana, eles trazem as capelanas deles e deitam-se. Aqui, por exemplo, até aqui havia medicação e deve haver catéteres, mas nem sempre é assim. Portanto, para além da intervenção mais direta aqui no Hospital da Missão, outras atividades que eu também desenvolvi.
foi o apoio no estudo às meninas do lar residencial das Irmãs de São João Batista. Portanto, eu estou aqui na casa das Irmãs de São João Batista e elas têm o lar residencial, aqui em Iapalon têm 11 meninas. E estas meninas precisam de muito apoio em termos escolares. Aqui, em termos de educação, elas, por exemplo, estão no 7º e 8º ano e mal falam português, mal escrevem português. É muito importante trabalhar mesmo a partir das bases, a escrita, a leitura. Trabalho muito essa parte com elas e também fazemos jogos, dinamizamos atividades, também para elas terem outras experiências e outro estímulo, e um estímulo diferente. Aqui são as meninas, na refeição, sentadas na esteira, no chão, na rua, à boa maneira moçambicana. Estavam a comer chima, que é o prato mais comum em Moçambique, que é a papa da farinha de milho. E estão tranquilas e alegres, como é tão comum nestas crianças e é tão bonito de ver. Outra atividade que eu desenvolvi foi a condução do carro oferecido pela APARV. Portanto, o ano passado a APARV ofereceu um carro aqui às Irmãs de São João Batista, da zona da missão de Apala. Portanto, o carro acaba por servir toda a missão, porque é uma zona pequenina, e é uma mais-valia, a nossa salvação mesmo, seja para nosso transporte, transporte de doentes, transporte de medicação ou mesmo da população em geral. Porque aqui, como eu já disse, é tudo muito, muito longe. As pessoas moram muito longe do hospital, andam muitos quilómetros, muitas vezes com os doentes às costas, debaixo de sol, e sempre que nós podemos, tentamos, ou por exemplo, no momento da alta, levar os doentes a casa, ou mesmo os profissionais, quando saímos com o carro, os profissionais de saúde pedem-nos boleia para ir até à vila, quem mora na vila. As crianças adoram saltar para a caixa e andar à boleia. Eu de seguida tenho aqui algumas fotos de algumas situações que nós apoiamos. Alguns exemplos, porque isto é diário, estamos sempre a apoiar muitas situações diariamente. Aqui temos esta situação, esta mãe, que teve os trigêmeos, ela é mãe de trigêmeos e eles estiveram internados por desnutrição. E depois ela mora muito, muito, muito longe do hospital. Nós decidimos ir levá-la, mesmo para ver também quais eram as condições dela, e andámos de carro horas e horas e horas por caminhos de terra. Ela iria fazer isto tudo a pé, com os trigêmeos ao colo, porque ela no internamento acho que só tinha um dos filhos. Portanto, ela iria ter que fazer isto tudo. Então, aqui a equipa é o médico, a enfermeira e eu que fomos levá-la a casa. Aqui a Dona Helena é uma senhora que esteve internada com AVC, esteve internada há algum tempo, também acompanhei a senhora e as filhas no internamento, e depois no momento da alta optámos também por levar a senhora a casa, porque ela vivia na vila a 7 km e ela ficou com algumas limitações motoras por causa do AVC, e fomos levá-la a casa. E agora muitas vezes vamos fazer uma visita para ver como é que a senhora está, e está a recuperar bem dentro do possível. Conseguiu recuperar, não é? Sim, dentro do possível, sim. Aqui estas meninas são irmãs, são órfãs, são da zona da missão de Apala. E, entretanto, as irmãs estiveram a ver por onde é que as poderiam encaminhar e encontraram um orfanato em Nampula, um orfanato também na casa de umas irmãs que as recebeu. Então, a equipa de saúde foi também levá-las a Nampula e fomos levá-las ao orfanato e deixámos-las lá com as irmãs. É muito comum aqui haver órfãos e haver as pessoas têm muitas doenças, as pessoas morrem muito cedo, as crianças ficam muito sozinhas, e as crianças especialmente tocam-nos muito o coração, não é? Por isso gostei muito de contactar com estas meninas e de saber pelo menos que elas ficaram num sítio seguro e com algum cuidado. Depois aqui esta senhora, a Dona Ana Tércia, é uma senhora também da zona da missão, uma senhora que encontramos na consulta com o médico, estava com o médico na consulta, e ela começou-se a queixar que, portanto, ela tem uma situação, tem uma massa abdominal, será uma situação oncológica, e ela está a aguardar para iniciar tratamento de quimioterapia há muitos, muitos meses. Mas como
ela não tem como ir até à cidade de Nampula, porque o tratamento de quimioterapia só se faz na cidade de Nampula. Eu estava na vida dela, na missão de Apala, a aguardar e a doença a evoluir, não é? Então, pronto, nós optámos também por ir levá-la ao hospital e deixámos-la aqui no Hospital Central, onde ela iniciou depois o tratamento de quimioterapia, muitos meses depois do que deveria ter iniciado. E obrigada pela atenção. Obrigada, Ana Sofia, por esta partilha. É sempre bom podermos visualizar um bocadinho esta realidade e ouvirmos estas partilhas, porque nem sempre quem está deste lado se apercebe realmente das verdadeiras dificuldades. Quando às vezes nós falamos de um carro, parece uma coisa banal, mas não é. O carro é ambulância, o carro é transporte, o carro é tudo para uma missão, e para quem quer ajudar as pessoas, realmente precisa e necessita mesmo de se movimentar, não é? Esses casos que a Ana Sofia agora disse realmente são muito pertinentes, tanto no regresso a casa como levar ao hospital, porque nós estamos a falar em quilómetros sob sol escaldante. Sim, caminhos de terra batida, debaixo de sol. As pessoas, por exemplo, essas mamães que vêm à consulta ao hospital, elas saem logo de madrugada de casa, logo de noite ainda, para conseguir chegar ao hospital e estar a horas na consulta. Daí também as taxas de adesão serem tão baixas, tanto à medicação como às consultas, aos tratamentos, porque realmente é tudo longe e depois eles têm que trabalhar e têm muitos filhos para alimentar e têm que ir para o campo alimentar os filhos, e isso acaba por ser prioridade em vez de virem tratar da saúde e de virem tratar deles próprios. E muitas vezes esses caminhos feitos sem nada no estômago. Com certeza, sem dúvida. Há muita fome. Nós vemos as crianças, aquelas que têm refeição na escola, muitas vezes é a única refeição do dia que têm é aquela papinha, não há mais refeição nenhuma, porque em casa os pais não têm, eles não têm mesmo, as pessoas aqui passam mesmo fome. Há alguma história que a Ana Sofia queira partilhar connosco? Há sempre muitas histórias todos os dias, não é? Porque sempre que ajudamos, são sempre momentos positivos e sempre que tocamos o coração, porque aqui realmente há tanta carência de tudo, que todo o pouco que nós trazemos já é muito e já os alegra e já faz toda a diferença. Eu fiquei especialmente tocada com esta situação, a mãe aqui dos trigêmeos, tocou-me sempre muito, porque ela foi abandonada pelo marido assim que ela deu à luz, e ele viu que eram 3 gêmeos, já tinha mais filhos, eles ficaram, acho que foi com 7 filhos, assim. Então o marido abandonou-a, porque eles são pobres, ele não tem dinheiro, ele não quer ter que ir trabalhar mais para ter que alimentar tantos filhos, ele abandonou e ela ficou sozinha, completamente sozinha, sem apoio nenhum, sem nada, sem dinheiro para alimentar 7 filhos. E eu acompanhei no internamento e estive sempre com os trigêmeos, e pegava nos bebês, e ela tocou-me muito, porque depois fomos levá-la à casa e ela vive num cubículo, portanto é estas casinhas, com o telhado de capim, é um espaço, ela tem só uma divisão, com a esteira no chão, para ela e para os 7 filhos. Mas eu também sei que o apoio que lhe dei e o carinho que dei às crianças e o amor que lhe dei a ela e aos filhos, a marcou de forma diferente. E são estas pequenas coisas que se vai conseguindo fazer e que se vai conseguindo mudar e que são tão compensadoras. Ou seja, é um bocado a questão da expectativa, não podemos vir para aqui com a expectativa que vamos mudar o mundo, mas todos os dias se faz pequenas, grandes mudanças e conseguimos ver aqui as crianças são incríveis, super genuínas, puras, a simplicidade, e vê-se o brilho no olhar, a alegria que as crianças têm ao contactar connosco, e percebemos, ok, aqui eu estou a mudar qualquer coisa, aqui eu estou a deixar sempre uma semente nestes corações, e isso é super compensador. Muito bom, muito bom. Quero só pedir a Ana Sofia se quer deixar alguma mensagem a quem nos está a ver.
a principal mensagem é: venham para Moçambique, venham para a África, venham para os países em desenvolvimento, porque eles precisam muito, 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 muito de vocês mesmo. Eu agora agora neste momento não estou a ir à Pala, estou a ter aqui uma experiência aqui no lar das Irmãs de São João Batista no Gilé, que é na província da Zambésia, e são 33 meninas. Eu estou a dar apoio no estudo, mas só uma pessoa era preciso aqui 5, 10 pessoas para conseguir dar apoio a todas, o apoio que elas merecem, porque aqui podemos fazer toda a diferença nas coisas mais mínimas, mais pequeninas, fazemos toda a diferença. Por isso, se as pessoas que me estão a ouvir, se têm alguma vontade, se têm esse sonho, tentem, sigam, ponham em prática, falem com a APARF. A APARF ajudou-me em tudo, aqui na minha situação do voluntariado, e continua sempre a ajudar, porque vale mesmo a pena. É uma experiência única, é a experiência de uma vida. O que se vive aqui não dá para viver na Europa, não dá para sentir na Europa de maneira nenhuma. Muito obrigada, Sofia, mais uma vez. Obrigada eu. Pela partilha. Tudo bom. Obrigada. Obrigada.